Olá, meus amigos! Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa, em nome de Jesus. Pastor Jefferson Mendes chegando mais uma vez aqui no seu programa A Hora da Graça, na edição do sábado. Você esteve até agora acompanhando o programa Paraná na Graça. Que Deus abençoe você que vem dessa audiência, deste programa tão abençoado, chegando agora aqui também conosco aqui no sudoeste do Paraná, diretamente aqui do estúdio da TV Nova Conexão, canal 15.1 digital na região sudoeste do Paraná e no canal 46.1 diretamente no noroeste, a partir de Iporã, alcançando muitas cidades ali, levando a bênção de Deus com alegria. Estamos também nas redes sociais, através do Facebook, do Instagram e IGD Pato Branco e também pelo YouTube PR Jefferson Mendes. Por essas plataformas você pode acompanhar todas as nossas programações ao vivo. Você pode acompanhar os cultos presenciais que também são transmitidos aqui através dessas redes sociais. Quero que você vá lá, curta, comenta, compartilha, comece a seguir as nossas páginas. Vai ser uma bênção para você crescer e edificar-se na presença, na palavra e nas orações. Hoje, como um sábado especial, nós temos sempre aquele momento especial, aquele culto especial, e eu até faço convite para você, porque domingo é o dia dos filhos do Senhor e hoje é um dia de preparação. Se você está saindo para trabalhar agora, ou se você hoje acordou mais cedo, está acompanhando essa programação, vai estar descansando durante este dia, eu peço que você se prepare para amanhã estar conosco, 9 da manhã e também às 18 horas. Serão cultos especiais cheios da presença de Deus. Nós temos aprendido que domingo do Senhor, é o dia que os filhos de Deus se reúnem na casa do Senhor para louvarem e adorarem o santo nome de Jesus. O nosso endereço é Rua Silveira Martins, número 44, bem no centro da cidade de Pato Branco. Você pode vir participar de um culto aqui com a gente. Caso, por exemplo, você não saiba como chegar na igreja, você venha de uma outra cidade, há pessoas que vêm das cidades vizinhas aqui a Pato Branco, você pode fazer o seguinte: envie uma mensagem via WhatsApp para o pastor e o pastor vai enviar a localização para você colocar no seu GPS, aí você vem participar com a gente de um destes cultos. O WhatsApp está na tela para você, que é o 46 30 25 53 52. Faço votos de encontrar você aqui amanhã, vai ser especial. Hoje, sábado, você pode descansar, mas se prepare para que amanhã possamos estar juntos na casa de Deus, tá bom? Meus amigos, nós vamos acompanhar agora um momento especial, que é a novela da vida real. Logo após a novela da vida real, eu volto aqui falando com você deste importante assunto, que é o apelo que eu faço sobre as finanças da obra, para que você possa também ser um colaborador, ser um patrocinador dessa grandiosa obra. Vamos lá, eu já volto aqui em nome de Jesus. Tinha minhas filhas pequenas, eu não era evangélica na época, né? Aí eu tinha vício de cigarro, bebida, né? Eu casei em 85. Meu marido bebia, fumava e continuava, né? Até que em 93 eu conheci o missionário pela televisão. Foi a palavra de Deus, o jeito que ele pregava. Na outra semana eu procurei aqui em Jundiaí, não achava. Eu passava em frente à igreja e não achava a igreja. Depois eu achei. Eu entrei em 93 e em 94 eu me batizei. Eu fui para a igreja com 6 anos, minha mãe se converteu, me batizei em 97 e fui caminhando com Jesus. Aquele vício que eu comecei a partir dos 12, 13 anos, parei com 25, 26 anos. Então, aí o meu marido, em 2012, ele ficou doente, pegou pneumonia, aí ele ficou internado 10 dias, a gente foi conversando com ele, aí ele aceitou Jesus no hospital, foi até o irmão da igreja orar por ele lá na UTI. Aí ele, depois ele faleceu. Aí morreu o pai dela, a avó dela 1 semana e depois o meu pai 2 meses depois. E a minha avó e meu avô já eram de Jesus, passaram para o Senhor. Eu não conseguia aceitar, né? Eu culpava Deus. Aí eu parei de ir para a igreja, depois de um tempo.
Até que em 2017 eu comecei a ter as crises de ansiedade e depressão. Teve as tatuagens, que eu fui fazer a tatuagem para sentir dor. Foi muito complicado, porque a gente não podia sair de casa. Sempre quando saía, tinha que ter alguém para ficar com ela, para ela não tentar coisas, né, contra a própria vida dela, né? Tomava remédio para depressão, para ansiedade. Um médico me diagnosticou com síndrome de borderline. É uma síndrome de transtorno de personalidade. Ele falava que isso acontecia depois de um trauma muito grande. O pior foi o dia que eu estava na igreja, minha outra filha falou que ela tinha se cortado os pulsos. Só que eu me assustei na hora, então eu saí correndo daqui de dentro de casa assustada. Fui chamar minha irmã. O culpado não era Deus, né? Era um demônio que estava na vida dela, né? Desse jeito ninguém é feliz, né? E eu pedia para Deus a cura dela, a libertação dela. Direto a chefe dela pedia para buscar ela lá, que ela estava passando mal. Um dia eu levei ela para o hospital, fui lá buscar ela, levei ela para o hospital na cadeira de roda. Ela trabalhava como coordenadora de recepção. Aí chegou uma época que eu tive de pedir para a chefe dela mandar ela embora. Eu não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de tomar banho, de comer, de sair, não tinha vontade de ver ninguém. Até que em maio de 2022, o missionário avisou que vinha para cá, para que Jundiaí, ele ia fazer 3 cultos, né? Eu acordei de manhã e falei, eu vou porque eu vou ser curada. Aí eu falei pra minha mãe, eu tô com dor de cabeça e meu coração tá acelerado. Aí o missionário orou e saiu pastora Thaís. Ô espírito da doença, você está amarrado, você está acorrentado e você vai sair agora e vai sair e sai em nome de Jesus. Aí nisso a pastora Thaís já estava pedindo quem tinha sido curada no culto lá. Jéssica, o que aconteceu, Jéssica? Eu estava com muita dor de cabeça e o coração acelerado. E sumiu agora. Sumiu. Graças a Deus, Jesus visitou a senhora, amém? Glória a Deus. Aí eu comecei a buscar a Deus e eu já entendia que não era mais maldade de Deus ter levado meu pai. Pedi muito perdão para Deus. Minha filha mudou totalmente, né? Aí ela começou já a ir todo domingo para a igreja. Voltei a orar, a ler a Bíblia. As dores pararam, parei de tomar medicação. Tá trabalhando em serviço pesado de marceneira com meu genro. Foi um aprendizado, né? Pra gente buscar mais a Deus, pra gente confiar 100% em Deus. Era tanta vontade que eu tinha de sumir, de acabar com tudo, que eu realmente nasci de novo. Graças a Deus, que lindo testemunho. Para que nós estejamos aqui sempre transmitindo para você essas palavras, estes testemunhos, orações, nós precisamos de recursos. Há toda uma equipe que está trabalhando aqui, editores, câmera, diretor de imagem, sonoplasta, toda a questão da área técnica. Para que nós estejamos aqui, meu amigo, é caríssimo. Então, eu chamo você, convido você que ama a obra de Deus e quer que outras pessoas tenham acesso à palavra do Senhor, nos ajude fazendo uma oferta em favor da obra de Deus. Na tela passa para você agora as contas da igreja, Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. E se você também já tem essa modalidade simplificada de fazer Pix, você já pode marcar também o Pix, que é o e-mail doacões@iigd.com.br. É pelo e-mail da igreja, você vai fazer sua oferta doacões@iigd.com.br. Aí também tem o QR Code, muito mais fácil, vai na área Pix, clica em QR Code e automaticamente abrirá para você ali a conta da igreja, você coloca o valor que você sentiu de Deus de fazê-lo, ou então se você não tem uma igreja para você congregar e para você esse programa Hora da Graça tem sido para você a sua igreja, você pode enviar o seu dízimo também através dessas contas. O que eu peço para você que sempre que você ajudar a obra, envie para nós o comprovante via WhatsApp. Envie o WhatsApp para a gente, 4630255352. Por esse WhatsApp, você pode falar com a gente aqui, enviando o seu comprovante da oferta que você fez em favor da obra de Deus. Não se esquecendo também de enviar para nós o seu endereço. Mande para nós o seu endereço e nós vamos presentear você com um presente especial
sempre tem enviado, todas as estações, o missionário R.R. Soares envia para nós o livro das bênçãos. E eu quero poder abençoar você com o livro de edificação e crescimento diário para você aprender mais sobre a palavra de Deus, tá certo? Envie seu endereço e nós, com muita alegria, vamos até você. Se você permitir, eu vou na sua casa, faço uma oração no seu lar, abençoa a sua casa, abençoa o seu estabelecimento, no nome de Jesus, tá certo? Agora chegou a hora mais importante deste programa, que é a hora da palavra. Nós vamos diretamente ao altar da igreja, onde ali nós tivemos um culto especial, e eu espero que abençoe você neste dia. Vamos ao culto online, a mensagem de hoje para você, em nome de Jesus. Eu já volto aqui e desfrute da palavra de Deus. Vamos lá. Tudo bem? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já sai do seu lugar, dê um bom dia ao seu irmão, à sua irmã. Um feliz ano novo para quem a gente ainda não viu, né? Hoje o culto das primícias, o nosso primeiro domingo de 2026. E eu creio que vai ser com muita alegria, que você abra o seu coração, que o Espírito Santo de Deus fale conosco em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, levante suas mãos para o alto e diga assim: Pai, em o nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor para te adorar, para te louvar de todo o meu coração. Então louve a Ele agora, exalte, adore com suas palavras, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Pai. Te adoramos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Levante suas mãos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero
declare a Ele, Espírito enche. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, nós queremos, Pai, diante do teu altar. Nós consagramos, Pai, consagramos a nossa vida a Ti. Consagramos, ó Pai, este ano diante do Senhor. E iniciamos o nosso primeiro domingo de 2026 louvando, adorando e exaltando o Teu santo nome, porque nós queremos Te adorar, nós queremos Te louvar em todo o tempo, ó Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é bom e a Sua bondade ela dura para sempre. E nós cremos, ó Deus, que a Tua misericórdia se renovou sobre nós aqui nesta manhã, que o Teu amor sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós, se renovou. E nós Te louvamos e nós Te adoramos. Entregamos a Ti as nossas vidas, entregamos a Ti o nosso coração, entregamos tudo a Ti, porque o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de adoração. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar, diante do Teu altar. Levante suas mãos diante do Teu altar. É diante do Teu altar. Com suas mãos levantadas para o alto, diga assim: Pai, rendido estou para Te adorar, para Te louvar, para Te exaltar, porque a minha vida é Tua e eu entrego diante do Teu altar. Aplauda Ele, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Adoramos Jesus. Amém. Nós queremos louvar Ele com alegria, amém? Então que você louve e exalte a Ele, porque Ele é digno de louvor. Nas palmas, vamos aplaudir Ele mais uma vez? Palmas assim, ó, todo mundo junto para ficar bem bonito. Vamos louvar ao Senhor Jesus, crianças que vencem. Essa vocês conhecem, né? Quero ouvir bem alto. Quero louvar-te sempre mais e mais.
mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça receber. Quero louvar-te, quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça receber. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça receber. Quero louvar-te, quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça receber. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Quero ouvir a voz da igreja mais alto para o Senhor Jesus e buscar a tua graça. Quero louvar-te mais uma vez. Quero louvar-te. Querer a tua graça receber. Quero louvar-te. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Que possamos juntos louvar o Senhor a cada dia mais e mais. Que você abra o seu coração, deixa Deus falar. Que o Espírito Santo venha revelar a palavra dele ao nosso coração em nome de Jesus. Então, se você trouxe o seu aparelho celular, eu peço que você desligue ele ou põe no modo silencioso para que nada tire sua atenção e que você se dedique ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Que você possa adorar o Senhor Jesus junto conosco. Nós queremos, ó Deus, ser transformados pelo Senhor. Cada dia, ó Deus, precisamos da Tua palavra. Cada dia necessitamos, ó Deus, da Tua direção. Cada dia, ó Deus, que passa, nós precisamos da Tua palavra, que é o nosso alimento. E para estarmos prontos, ó Deus, para receber a Tua palavra, nós precisamos de transformação. Transformação em nosso coração, em nosso interior, mudança de mente. Precisamos, ó Deus, renovar a nossa mente com a Tua palavra. E nós precisamos da Tua ajuda, porque nós queremos, ó Deus, ser semelhantes ao Mestre, sermos semelhantes a Jesus, o único Filho do Senhor. Mas por Ele somos co-herdeiros com Cristo. Por isso nós queremos seguir, ó Deus, a Tua direção. E Jesus, Ele sempre foi um filho obediente, que sempre fez a vontade do Pai, deixando muitas vezes a sua própria vontade para cumprir a vontade do Pai, para cumprir a vontade de Deus. E assim nós queremos, ó Deus, sermos transformados por Ti. Por isso nós te pedimos, molda o nosso caráter, molda-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Nós precisamos de Ti, por isso nós Te adoramos. Vem unção de Deus neste lugar. Te louvamos, Pai. Se Tu olhares, Senhor,
pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, dá-nos um coração semelhante ao teu. Nos faça amar, ó Deus, com o teu amor. Nos faça perdoar com o teu perdão. Nos faça viver, ó Deus, de maneira que agrade ao Senhor. Nos ajude, Pai, a nos aproximar do Senhor, a viver para o Senhor. Este que é o culto das primícias. Estamos começando, ó Deus, 2026 em Tua presença. Que Sua graça, ó Deus, seja sobre nós. Que a abundância do Senhor seja sobre nós. Não deixe-nos, ó Deus, caídos, mas nos levante, para que possamos prosseguir, ó Deus, firmes e fortes, confiantes no Senhor Jesus em todo tempo. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e vamos aplaudir a Jesus com fé e verdade, em nome de Jesus. Graças a Deus, bom dia. Tudo bem, meus irmãos? Sejam bem-vindos. Feliz 2026 para quem eu não vi ainda. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, sua família. Que seja uma bênção para você esse ano, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem se assentar, fiquem à vontade na casa de Deus. Hoje vamos
abrir um texto especial, Tiago capítulo 4, na vigília da virada, eu falei um pouquinho deste versículo. Eu confesso para vocês que a mensagem de hoje já tinha direcionado algo diferente do que eu vou ministrar para vocês aqui agora, mas logo pela manhã, o primeiro culto, aprove a Deus que assim fosse o primeiro culto que eu ministrasse nesse ano, fosse um funeral. Eu acabei de vir de um funeral, o primeiro culto que eu ministrei esse ano. Diga-se de passagem, eu fiquei muito grato a Deus pela oportunidade de levar várias pessoas a Cristo. Muitas pessoas apresentaram sua vida a Cristo, como está escrito em Romanos 10, que todo aquele que crê no Senhor e invocar o seu nome, será salvo. Diga graças a Deus. E eu fiquei muito grato a Deus por dar a oportunidade de, num ambiente de tanta tristeza e perca, muitas pessoas renderem-se ao Senhor e aceitaram como seu Salvador o Cristo de Deus, que veio trazer salvação àqueles que creem. Amém? Se você crê, a salvação também é tua, é para você, em nome de Jesus. Abriram a Bíblia aí, gente? Falei para vocês abrir em Tiago 4, versículo 13. Como disse, eu já tinha algo direcionado para o culto de hoje, mas como quem vai discorrer a mensagem para nós é o próprio Espírito Santo. Você crê? Você crê? Então a mensagem de hoje, Deus mudou no meu coração, que nós vamos aprender hoje, tá bom? Tiago 4, versículo 13, se você achou, diga achei. Vamos ler junto? Eia agora, vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade e lá passaremos quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 8, quantos anos assim Deus permitir, amém? E lá faremos o quê? Contrataremos, lá também ganharemos. Leia bem alto. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Esse digo-vos aqui tem uma afirmação. O que ele está afirmando? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém consegue planejar tão bem o tempo que faça entender o que vai acontecer amanhã. Essa afirmação é garantida de nós, que nós já talvez bem experientes na vida, já entendemos que os nossos planos normalmente são frustrados. Nossas vontades muitas vezes são frustradas. Veja que passamos muito tempo lutando para alcançar algo que nós almejamos e acabamos esquecendo de entender se aquilo é da vontade de Deus. Eu não estou dizendo para você começar o ano sem planejar, sem você estudar o que vai acontecer, sem você lutar para conquistar alguma coisa. Não é nesse sentido. Mas o Tiago declara para nós que vocês têm que entender que o amanhã não está em posse de nossas mãos. Eu costumo dizer uma frase que um dia minha esposa me falou: Jefferson, nós não temos poder nas coisas que não diz respeito a tomar atitudes, aquilo que eu tenho que fazer. Eu só consigo tomar uma postura daquilo que eu consigo fazer. Eu não consigo ter entendimento do que você vai escolher amanhã. Eu não consigo obrigar você a fazer uma escolha. É ou não é verdade? Nós não conseguimos. E ela até muitas vezes já me falou isso, porque a vida pastoral não é tão fácil como parece muitas vezes. É difícil lidar com pessoas, todos os dias tem dificuldades, todos os dias, se você está em paz, está tudo bem, mas alguns podem achar que se o pastor está em paz, o pastor está folgado. Então a vida pastoral muitas vezes reserva certas coisas para a gente. Mas o texto afirma que todos nós não podemos esperar nada do amanhã. Você pode falar amém? Porque eu fico preocupado quando as pessoas fazem votos para um ano novo, sendo que nós ainda não entendemos que o amanhã não está em nossas mãos. O amanhã está na mão de Deus. Tristemente, eu não vim motivado por isso, mas isso motivou meu coração a trazer um entendimento sobre na vida. Irmãos, uma moça, acabei de sair de um velório e vim para esse culto aqui. Eu estava nesse velório de uma menina de 25 anos, menina. Jovem, 25 anos. Então a gente tem que entender, irmãos, que eu acredito, como eu preguei agora mesmo, falei para os familiares, muitas pessoas ali, eu estava explicando para eles que quantos planos tinha, a jovem que partiu. Quantas vontades, quantos desejos, quantos sonhos haviam já preparados para uma vida toda.
né? Quem nunca sonhou nos 30, 40, 50, 60, 70 anos? Quem não sonhou em estar aposentado com 38? Não sonhou? Nunca sonhou em estar aposentado cedo, estar com bastante riqueza, sem ter que trabalhar tanto para alcançar alguma coisa? Acho que todos pensaram assim na vida. Só que nós temos que aprender, irmão, a fiabilidade da vida. É muito rápido as coisas. Por isso nós temos que aprender. Estamos começando um novo ano. O que o Tiago está dizendo com clareza para nós? Não espere nada amanhã. Tem coisa mais dolorosa do que a gente, em nossa concepção de vida, ficarmos frustrados por aquilo que não acontece? Dói ou não dói, irmãos? Você esperar e não acontecer. Então, nós não temos que esperar nada, irmãos. A única coisa que temos que ter certeza e garantia é que somos salvos. E para viver como um salvo, existem algumas coisas que garantem que somos salvos. Tem coisas que a demonstração de vida, a forma de conduzir a vida, já demonstra que essa pessoa não acredita nas palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus, quem ouviu essa palavra, que são espírito e vida. Quem quer ter um espírito animoso? Ah, pastor, amanhã eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Jesus está à frente, se amanhã chegar vai ser uma bênção, se não chegar, vai ser uma bênção também. Isso é você entender que o teu espírito tem que estar alimentado do quê, irmão? O teu espírito? Da palavra de Deus. A tua vida deve ser baseada na palavra de Deus. É isso que o Tiago quer dizer. Não é para você viver como se no amanhã não houvesse. Quer dizer, é o jargão que o mundo faz. Algumas pessoas dizem, vou viver porque amanhã pode não chegar. Algumas pessoas vivem de uma maneira livre. Quando eu falo livre, não tenho interesse de a pessoa pensar que ela é presa. Mas existe diferença entre liberdade e libertinagem. Que a pessoa faz o que quer, ela faz para onde aponta o nariz, ela vai, decide coisas sem consultar a Deus, acaba sofrendo por achar que Deus estava numa obra que Deus não está. Tem coisas que as pessoas estão procurando Deus que elas não vão encontrar porque Deus não está em certas coisas. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que ele fala, o amanhã pertence a Deus, amigo. Então, não fique pensando que você vai chegar e contratar e ganhar e ficar rico do dia para a noite, porque isso é ilusão. Se você ouviu votos de alguém dizendo para você, porque até inclusive, pode sentar os obreiros também, pode sentar, fica à vontade, acabei esquecendo de falar. Eu escutei até uma pregação aí da virada de ano de algum pregador aí bem conhecido nacionalmente aí, que ele falou assim, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, porque isso, porque aquilo outro. Aí eu venho para o texto e vejo que eu não posso falar o que vai acontecer amanhã. Então, quando eu estou pregando, anunciando o bem, eu creio que o bem virá de Deus, amém? Mas se não vier, eu continuo no bem de Deus, porque o Senhor é o bem que eu tenho, amém, irmãos? Então, a gente tem que lutar, tem que começar um ano com alegria. Tudo que a gente está começando tem que ser motivado na palavra, mas não achar que tem que ser segundo o seu plano, porque o plano dessa galera que o Tiago está falando vocês vão lá, vocês vão trabalhar, vocês vão passar tantos anos lá. Já viu gente falando isso? Eu vou para o tal país e lá eu vou ganhar bastante dinheiro, uns 4, 5 anos eu volto rico, e daí compro isso, compro aquilo. Já viu gente fazer isso? Já viu alguém falar assim? Ela faz planos, entenda. Não quer dizer que você não fazer planos tem que ser desorganizado. Diga, sai desorganização. Fala com fé, sai desorganização. Porque gente desorganizada não pode culpar Deus. Gente desorganizada que não tem tempo para Deus, não culpe a Deus do que você não faz. Amém? Desorganização é diferente. Viver organizado é diferente de você viver achando que tudo é um país das maravilhas. Aí o texto que nós estamos lendo continua, porque ele faz uma representação do que significa a vida. Por que é a vossa vida? Ou seja, para que serve a vida? Ou o que é a vida? É uma pergunta dele. Olha para o pastor, se você tivesse que responder o que é a vida, seja sincero, uma pergunta assim um tanto quanto difícil de responder. Eu acho difícil de responder. O que é a vida? E ele traz o retrato tão direto do que é a vida que me faz eu perceber que a gente não entende o que é a vida. E ele responde, o que é a vida? O que é a tua vida? O que é a minha vida? Fala assim comigo, o que é a minha vida? Leia, a minha vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ou seja, você já viu o vapor subindo ali, borbulhas da água, quando está aquecendo ali na chaleira?
Já viu aquele vapor? Aquele vapor, irmãos, a gente só consegue ver em poucos milésimos de segundo. Percebeu isso? É muito rápido. Então ele usa esse exemplo dizendo, assim como o vapor da chaleira que está esquentando uma água, é a vida do homem. E este exemplo é infalível, porque se a gente perceber, irmão, que mal aparece, já está acabando. Quem percebeu cabelos brancos, quem percebeu dificuldades, quem percebeu que você não tem o mesmo organismo de criança, não tem o mesmo organismo de um adolescente, se você ainda não está, ou se você talvez está na adolescência, saiba que os dias que vão passando vão fazer você perceber que nem tudo são flores. Então, o que o Tiago declara com exatidão? Olha, a nossa vida é um vapor, então não planeje sem Deus. Se você quer anotar, pode até anotar no seu coração aí, também anotar no seu esboço de marcação, creia no plano de Deus. Se você crer no plano de Deus, você vai entender que independente do tempo de que o vapor saiu até que ele suma, Deus tem que cumprir um propósito da minha vida. Amém? Esse vapor não apareceu de graça. Diga, esse vapor, assim, ó, apontando para você, esse vapor não apareceu de graça. Então, assim, esse vapor que você tem, sabendo eu que é muito rápido, eu tenho que fazer o quê? Me apressar, eu tenho que me atentar a conhecer o propósito e o plano de Deus. Porque eu posso passar minha vida toda lutando para alcançar os meus objetivos e não entender qual era o plano deste vapor nessa terra. Qual que é o plano de Deus para você? Ah, pastor, eu estou disposto a deixar outras pessoas a viverem a vontade de Deus, que eu já vivi demais a vontade de Deus. Quem é tão santo que não precisa se santificar? Quem é tão de Deus que não precisa buscar mais? A Deus. Está escrito, quem está sujo, o que está escrito? Quer dizer o quê? Você está sujo? Suje-se ainda mais. Continue sujo. Você quer continuar na sujeira? Continue. Mas quem é santo tem que fazer o quê? Santificar cada vez mais. Ah não, pastor, agora tem que deixar para a juventude. Você não sabe qual que é o último dia da tua vida. Você tem que realizar o plano de Deus. E se a juventude não estiver disposta a servir a Deus, você vai fazer o quê? É difícil a gente pensar dessa maneira, porque a gente não pode pensar que outras pessoas possam cumprir o plano desse vapor aqui, ó. Eu tenho que cumprir o que Deus quer na minha vida. Diga graças a Deus. A vida não é só alegria, a vida não é só Feliz Natal, a vida não é só Feliz Ano Novo. Nós temos que entender o projeto de Deus. Se não entra ano e sai ano, a gente continua planejando e Deus não está nesse plano, porque Ele não tem poder de domínio sobre você. Como assim, pastor? Deus tem que dominar meu coração. Ele tem que ser dono da minha vida. E como que eu garanto isso? Vamos ler os 3 versículos seguintes, aí eu vou passar para outra parte. Aí diz assim, ó, em lugar de você ficar planejando dessa forma, o que faz? Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, não é se Deus quiser no sentido de você ser uma pessoa, se Deus quiser. Deus sempre quer o melhor. Não está escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Não é boa, perfeita e agradável? Sim ou não? Essa é uma vontade de Deus, então eu sei que Ele quer o meu bem. Mas eu tenho que entender que esse texto fala, se Deus permitir que eu viva para fazê-lo, eu farei. Então tudo vem da permissão de Deus. Quem lembra do apóstolo Paulo? Deus mandava, o Paulo ia para um lado, Deus mandava ele para o outro. O Paulo ia para o outro, Deus mandava ele para o outro. Parece uma coisa estranha um negócio desse. Na hora que você pensa, agora vai, Deus, não, você não vai não, você vai fazer o que eu quero primeiro. Quem está disposto a viver para Jesus, tem que entender no seu coração que Ele não vai fazer do jeito que você quer, do jeito dele, porque normalmente nós queremos ficar acomodados com o crescimento. Quando a gente cresce um pouquinho, quer ver? Eu vou provar para você que o crescimento faz bem e mal ao mesmo tempo. Quem lembra dos 18 anos que você tanto almejava chegar nele? Alguém pensava em chegar aos 18? Só a irmã Rose? Mais alguém? Pastor, eu vou ter 18 anos, aí eu vou me mandar, eu vou trabalhar, porque eu vou isso. Quem depois chegou aos 18 fala, Deus, eu quero voltar. Quem pensou assim alguma vez? Pensou? Eu quero voltar. Não é por causa da idade, não é os cabelos brancos, não. É porque, irmão, até os 18 anos já tem aquela figura de falta de responsabilidade, apesar de que alguns, como talvez assim como eu, com 7 anos, já tive que trabalhar, virar homem da casa com 7 anos. Isso não é questão, mas eu entendo, irmão, que eu trabalhava e pensava que era brincadeira. Eu levava o pão e o leite para minha casa, com 7 anos de idade, eu pensava, puxa vida, eu estou levando comida. Não estava entendendo o que estava acontecendo, quão difícil era a barreira que a minha família passava. Mas Deus nos deu graça, ganhamos, trabalhamos, Deus abençoou, mas a vida está passando. Nós temos que enxergar, então, gente,
vamos entender, se eu viver, eu vou viver a vontade de Deus. O plano de Deus, eu tenho que viver para isso. Agora, tem gente que não está vivendo para Deus. Aí a coisa fica mais difícil. Aí a coisa parece alongar. 16, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é o quê? O que é uma presunção, gente? O que é presunção? Presunção. O que é isso? A pessoa ela sempre presume que vai dar certo, ou que vai ser assim, ou que vai ser assado. Não é para você presumir que vai dar errado. Não é falta de fé. É você começar a enxergar as coisas pela palavra. Irmão, Jesus, fez alguma coisa de ruim nesse mundo para ser pregado na cruz? Então não precisa de você fazer algo ruim para dar as coisas erradas. O mundo é mau, gente. O mundo jaz do maligno. Isso não quer dizer que você também tem que viver. Vai dar tudo errado. Diga misericórdia. Não vai dar tudo errado, mas também não vai dar nada certo se você não estiver no plano. Quem lembra de Jonas? Jonas, profeta. Jonas saiu de casa com o projeto de ouvir a Deus. E, no entanto, que Deus fala com ele. Quem saiu de casa para ouvir a Deus hoje? Sim ou não? O que o Jonas escutou? Filho de Deus, eu preciso que você vá pregar na terra tal, lá em Nínive. Esse povo pecou, fez isso e aquilo, pintou e bordou, e agora eu tenho uma sentença para eles. Deus falou com Jonas. O que Jonas fez? Ignorou. Deus fala com você, mas você ignora. Aí ele virou as costas, foi embora. O que aconteceu quando ele saiu do projeto, do plano de Deus? Só alegria, deu tudo certo, foi passear. Deus mandou ele navegar para Nínive. E ele pegou um navio para Tarsis. Vou fazer um passeio em Tarsis. Tarsis, é isso? É, né? É Tarsis, né? Eu vou fazer um passeio lá para Tarsis, porque lá talvez eu faça alguma coisa para me alegrar, vou descontrair, vou para a praia. Vou, sei lá, vou para o Rio de Janeiro, vou sei lá para onde. Eu vou tentar disfarçar. Irmãos, claro que eu entendo que eu não estou falando do descanso, amém, irmãos? Não é do você poder ter um tempo de paz, não é isso não. Um tempo de descansar, isso é muito benéfico, amém? Podendo, faça mesmo que é bom. Agora, o que Jonas faz Deus falou com ele e ele ignorou a voz de Deus. Aí ele sofreu, até quase morreu. Ele disse assim, do inferno a ti clamo. Quem que pode falar em vida que está no inferno, irmãos? Se o inferno está escrito que está ardendo com fogo e enxofre, quem pode falar, irmão, que vive o inferno nessa vida? Alguém tomou café antes de sair de casa? Alguém veio de carro para a igreja? Eu acho que você não está vivendo o inferno. Quem acha que não está vivendo o inferno? Diga graças a Deus. Então quer dizer, irmãos, o Jonas chegou a um ponto de dizer, eu estou tão longe da vontade de Deus que eu me sinto aonde? No inferno. Ele falou da barriga do peixe. Lembra disso? Aí quando ele voltou para o plano de Deus, aí ele foi lá e pregou e todo mundo se converteu. Ou seja, fugir do plano de Deus pode parecer ser ganho para a sua vontade pessoal, mas vai ser ruim para você mesmo, que você não está cumprindo o que Deus quer para você. Então entender o plano de Deus vai fortalecer a tua caminhada. 2026 vai ser uma bênção se você seguir os planos de Deus. Quem entendeu, diga amém. Aí voltando ao texto, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, essa pessoa faz o quê? Pastor, esse mundo é mau, ninguém vale nada. Quem já ouviu isso? Já? Aí ela para de fazer o que ela sabe. Ela deixa de crer como a palavra diz. Ela começa, pastor, mas também na igreja o pastor só tem os dele. Também o pastor só prega para um ou para outro. Não, meu irmão, Jesus está falando com todos nós, inclusive comigo. Só que tem pessoas que ela vai deixando de servir a Deus. Ela vai deixando de fazer o que é certo porque ela está triste. Só que isso faz bem para ela? Porque se o pecador, a gente acabou de ouvir, a vida é um vapor. Se eu sei fazer o bem e não faço, eu termino a vida de que jeito? Como que vai acabar o vapor? Se o vapor acabar em pecado, termina onde? Aonde? No inferno, irmãos. Então, a realização da vida não é o meio, não é o começo, mas é o fim dela. Se você começou bem com Jesus, irmão, você vai terminar bem com Jesus. Agora, tem muitos que começam bem com Jesus e não terminam bem com Jesus. Por quê? Porque se afastaram, porque deixaram de fazer o bem, deixaram de fazer a coisa certa, deixaram de planejar os planos de Deus. O plano de Deus já não é mais viável para ela. E acaba se tornando, então, uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida que se acabasse com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos, com 100 anos que seja, uma vida que só teve trabalho, enfado, dificuldade, dores, doenças e problemas, isso e aquilo outro, e você não descobriu o problema por causa que você acabou esquecendo que a base era andar com Deus. A base é Deus, irmão.
Você atira para onde o nariz aponta. Você fala, esse ano eu vou fazer isso, isso, isso. Mas você apresentou isso a Deus? Você já colocou diante de Deus essa causa? Talvez algumas pessoas... Quem já viu gente que cresceu um pouquinho financeiramente e já se afastou? Você conhece gente assim? E como pastor, tristemente eu falo para você que eu olho para trás, eu acho que talvez, já disse e vou repetir, e peço que você ore por mim. Você ora por mim? De verdade? Vou pedir uma coisa, você orar assim, ora pelo pastor Jefferson, pelo sentimento de ingratidão. Eu tenho muita dor no meu coração pela ingratidão. Quando eu falo isso, não é no sentido de que eu não sou grato a Deus, é no sentido de ver pessoas que receberam tanto de Deus e são ingratas com a obra do Senhor. Não conseguem perceber o que Deus fez, mas quantos vão ficando para trás? Quantos vão desistindo? Quantos hoje poderiam estar conosco? Claro, não estou falando do dia específico, tem muita gente viajando hoje, mas tem muita gente que poderia estar firme com Jesus e não está. Que a palavra não é mais a base que sustenta a vida dela. A primícia dela já não é mais Deus. A primícia dela não é mais Jesus. A primícia dela não é mais o reino. A primícia dela é o eu, o ego, o orgulho. E aí acabamos entrando num problema. Quando o ego e o orgulho começam a me dominar, eu não estou andando como Cristo. Efésios capítulo 5, vai lá. Eu já tinha pedido para abrir ou não? Não, né? Já? Efésios 5, Efésios capítulo 5. Quem está entendendo, diga amém. A vida passa rápido, gente. Vamos despertar para servir a Deus em tempo de vida. Porque para onde nós vamos, ninguém pode adorar. Quem vai para o sepulcro um dia? Você não vai? Eu vou, irmão. Tenho certeza que eu vou. Um dia, nesse lugar, sabe o que vai acontecer? Você vai orar bastante a Deus no cemitério? Não vai, irmão. Acabou. Acabou, morreu, acabou, não tem oração, não tem louvor, acabou. Então tem que se fazer o que agrada a Deus hoje. O versículo 1 diz assim, 5:1, Efésios 5, versículo 1. Se alguém precisar de ajuda, os irmãos vão lá ajudar você, tá? O pastor ou o Marcelo está de pé aqui, pode ir lá ajudar. Alguém precisa de ajuda para achar? Efésios 5, versículo 1. Pode ir lá, Marcimar, pode voltar os dois aqui. Isso. Diz assim, ó, vamos lá. Seja, pois, imitadores de quem? Vamos de novo? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que eu tenho que fazer? Andar em amor, como também, o que aconteceu? Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Isso aqui são coisas benéficas, sejam imitadores, faça como Cristo fez. Vou fazer uma pergunta para você. Se fazer e cumprir o plano de Deus exige conhecer a vontade de Deus, eu tenho que imitar a vida de Deus. O que é imitar a vida de Deus? É imitar a vida de Cristo. Imitar o que Cristo fez. Jesus, por exemplo, andava cheio de mágoa dos israelitas. Quem sabe a história dos israelitas vai se lembrar. Até inclusive, a partir do 4º domingo desse mês, nós vamos começar um estudo sobre as tribos de Israel. Nós vamos fazer um estudo conhecendo a história de Israel. Amém? Baseando nesse estudo, mas vamos fazer isso depois. Mas vamos pensar o seguinte, Jesus veio porque todo Israel estava todo mundo salvo, estava todo mundo andando certinho, amando a Deus, levantando as mãos santas, era assim porque Jesus veio? Porque o povo estava totalmente desviado, pretensioso, perdido, egoísta, ignorante, a ponto que Cristo veio para trazer salvação, porque se Cristo não viesse, ninguém receberia salvação, porque os verdadeiros filhos já tinham se perdido. Quem que eram os filhos? Os judeus. O povo israelita era o povo santo, o povo que receberia a salvação. Mas estes não receberam Cristo. Então veja, quem que eu tenho que imitar? Eu tenho que imitar Jesus. Eu tenho que ser igual a Abraão? Eu tenho que ser igual a Moisés? Eu tenho que ser igual a Josué? Quem que o Paulo fala? Quem que é a nossa referência master? Jesus. Você pode copiar o pastor, você pode copiar o irmão, a irmã. Aí eu vou orar igual o pastor, aí eu vou orar igual o fulano. Irmão, você tem que imitar Jesus. Porque as pessoas elas vão falhar. Jesus não falhou em nenhum ponto. Jesus não andou magoado com ninguém. Amém? Jesus não andou com raiva de ninguém. Jesus não andou, meu irmão, nessa vida esperando que as pessoas iam fazer um bem, porque ele sabia que o povo não faria, mas ele sabia que Deus faria o melhor por ele. Então a gente tem que entender, viver como Jesus viveu em todos os sentidos. Esperando e confiando que o pão de amanhã Deus vai pôr na mesa.
Amém, irmãos? É confiar como Cristo confiou, eu também tenho que confiar, ser imitador de Cristo. Aí eu vou usar aqui alguns versículos, vamos ler o versículo 3 em diante, para a gente entender o que acontece se eu não imito a Cristo. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém os santos, a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. A ação de graça é fazer o quê? É receber graça e dar graça assim como Cristo me deu. Fazer o bem como Cristo tem feito o bem por mim. Amém? Isso é uma ação de graça. Aí diz... Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou uma pessoa impura, ou uma pessoa avarenta, ou uma pessoa que é idólatra, tem esperança no reino de Cristo de Deus, do reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, ou palavras que só enchem a mente, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, tem gente enchendo a mente das pessoas de coisas boas, mas não falam a verdade de Cristo, não mostram Jesus na sua totalidade, mostram o Jesus que é aquele que apresenta o coach. O coach só fala que se você fizer assim vai dar certo. Jesus disse, se você abandonar suas paixões, suas vontades, você vai ser salvo. Você tem que abandonar o eu, amém? Ao contrário do que o mundo tem pregado. Aí ele diz, 7, portanto, vamos ler, não sejais seus, ou seja, essas práticas aqui não pode fazer parte da sua vida, porque senão eu não vou imitar a Cristo, e se eu não imitar a Cristo, eu tenho certeza que esse vapor não alcançará a salvação. Quem entendeu que a sua vida é um vapor, deu para entender? A salvação não virá até você. Veio, mas aqueles que receberam não quiseram ela. Assim está escrito. Versículo de número 8. Porque no outro tempo, o que nós éramos? Em outro tempo nós todos éramos trevas, mas agora nós somos luz no... Só tem um jeito de ser luz na terra. Como? Quando estou no Senhor. Eu tenho que estar nele, para aí então a luz de Cristo fazer que essa luz em minha vida mostre o Cristo de Deus. Amém? Terminamos agora essa parte. Porque o fruto do Espírito é o quê? Está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, aquilo que é errado, eu e você temos que fazer o quê? Condenar, irmãos. Não praticar e também condenar. Agora, vamos falar a verdade. Nós não podemos falar assim, gente. Eu não estou falando sobre pessoas ou de histórias específicas, mas tem coisas que não pode descer por aqui, entendeu? Amém, irmãos? Tem coisa que não pode passar pela gargantinha aqui, não, pastor, tem que aceitar porque o tempo é diferente. Se a gente começar a aceitar, daqui a pouquinho você está imitando o mundo. Por isso ele fala, não seja amigo disso. Para a gente ser mais breve, o que o Paulo falou na carta aos Efésios, para ser direto e reto, ele disse, sejam imitadores de Cristo. Agora, como que eu vou imitar Cristo? O que Cristo fez que eu tenho que imitar? João, capítulo de número 6, 37. Do 37 ao 40. Quem está entendendo, diga amém. A vida tem um plano. E esse plano é de Deus, e se você estiver com Ele, você vai imitar a Ele, você vai viver a vontade dEle em totalidade. Tua vida vai ser uma benção. 37, quem achou, diga achei. João, quarto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 6, versículo 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer o quê? Mas a vontade daquele que me enviou. Pergunta, você nasceu nesse mundo para fazer o quê? Se Cristo nasceu nesse mundo para fazer a vontade do Pai, por que eu tenho que fazer a minha vontade? Por que tem que ser do meu jeito? Se eu, para poder continuar firme com Jesus, eu tenho que imitar a Cristo, eu também tenho que fazer o quê, irmãos? Ignorar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Se eu tenho que imitar a Cristo, então eu vou copiar isso que Jesus fez. O que ele fez? Ignorou a sua vontade humana para fazer a vontade do Pai. Amém?
39. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Jesus, ele fala isso, mas também explica qual é a vontade do Pai. E ele está realizando essa tal vontade. Qual é a vontade? Que nenhum de todos aqueles que Deus me deu, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Leia. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual que é a vontade de Deus? Que você creia nele, que você viva com ele, para que no último dia você seja salvo. Diga graças a Deus. Então vale a pena entender, irmãos, que amanhã não pertence a mim, mas se eu estou com Cristo, vivendo com Ele hoje, eu sei que o meu amanhã, se não chegar o dia de amanhã, eu sei que a salvação vai me abraçar. E esse é o propósito da nossa vida. Quer viver bem esse ano? Sim ou não? Eu quero viver bem, então eu vou imitar Jesus, eu vou fazer a vontade do Pai, eu vou fazer a vontade de Deus. Isso vai me garantir que assim como Cristo foi recebido no céu, nós também vamos ser recebidos. Amém, irmãos? Deu para você entender que tem coisas que a gente acaba fugindo do propósito? A gente acaba saindo do plano de Deus. Termino agora. Vai comigo a Romanos 11. Vamos terminar nesse capítulo. Não termina agora nesse momento, mas é aqui que nós vamos terminar. Romanos 11, versículo 16. Quando você achar, diga achei. Romanos 11, 16, para a gente achar bem facinho, ó. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, segundo livro. Marcos, terceiro. Lucas, quarto. João, quinto. Atos, sexto. Achamos os irmãos romanos. O apóstolo Paulo enviando a carta à igreja de Roma. E hoje envia para a igreja de Pato Branco. Amém? Essa carta é para nós também. Só para a gente ter um pouquinho do entendimento do que acontece antes do 16, até que você encontre em Romanos 11, 16, o Paulo está falando de Israel. Israel, por sua vez, pecaram contra Deus. Quando Jesus veio, vocês viram que quem levou Jesus ao Gólgota, ao Calvário, foi os próprios israelitas. Foi os religiosos que deveriam aguardar a vinda de Jesus, eles mesmos que influenciaram para que Cristo fosse pregado na cruz. Lembram de os fariseus dizendo, vocês querem que solte quem? Lembra? O dia que estava o Pilatos dizendo, olha, vamos soltar Barrabás. O que os israelitas fizeram? Soltem Barrabás e não soltem Jesus. Porque eles acreditavam que o templo era mais importante do que o Salvador. Às vezes nós achamos que tudo para nós é mais importante que o Salvador. Ou seja, somos meros religiosos. Religião nunca garantiu salvação para ninguém. E nunca vai salvar ninguém. Pastor não vai salvar ninguém. Igreja não vai salvar ninguém. Se você não imitar Jesus, irmão, me perdoe. Você está com raiva. Ah, pastor, mas eu vi muita coisa errada na igreja. Vamos falar bem a verdade. Existe algum lugar chamado igreja que é perfeito? Irmão, e se tiver, não vai para lá que você vai estragar aquela igreja. Porque não existe. Onde existem homens, há falhas. Amém, irmãos? Há falhas, há equívocos, há erros. Há ali a vontade humana, muitas vezes. A mensagem de hoje não é para a gente pensar que nós nunca podemos tomar uma decisão de acordo com aquilo que Deus coloca em nosso coração. A diferença é tomar decisões igual Cristo tomaria. Como que Jesus se portaria diante da situação que você passa? Ah, pastor, se eu estou assim, eu tenho que viver desse jeito. Não, você não pode aceitar assim, você tem que lutar para viver diferente. Ah, pastor, que eu sou uma pessoa muito ruim. Os israelitas endureceram o coração, não foi assim? Foi ou não foi? Eles fecharam o coração. Os israelitas não eram conhecidos como povo de Deus? Quando a gente fala Israel, povo do Senhor, a gente não fica feliz, eu sou de Deus, eu sou de Abraão. Espera aí, mas aí a gente percebe que os israelitas, quando receberam Jesus, não entenderam o propósito. Ou seja, o plano que era tão esperado, quando se cumpriu, eles não acreditaram. Ou seja, tem gente que está vivendo só para o seu plano pessoal, só para si mesmo. Não entendeu o que Deus quer. Aí o Paulo fala sobre isso. Ele começa argumentando, falando sobre que aqueles que chegaram depois... Quem que chegou depois? Quem aqui de nacionalidade israelita? Alguém é israelita? Alguém? Fala, não sou israelita. Se você não é israelita, então se olharmos ao termo que o judeu crê até então, só eles seriam salvos, nós somos os perdidos. Por isso que a Bíblia fala que Jesus veio para salvar tanto a judeus como os gentios, que no caso os gentios somos
Somos nós. Então, se imitarmos a Cristo, nós vamos também fazer o quê, irmãos? Fazer com que, tanto que eu sou aqui do Paraná, de São Paulo, seja lá de onde você for, essa tão grande salvação alcance também minha vida. E eu tenho que esperar nisso, no que Cristo fez. Então o Paulo vai falando sobre isso, porque a impressão que os romanos tinham, que a igreja estava um tanto quanto perdida, no que diz respeito aos novos convertidos. Tem pessoas que vão chegando que elas muitas vezes não têm entendimento profundo que você tem, mas você tem entendimento e não pratica. Quem entendia mais nos dias de Jesus sobre a Torá, quem entendia mais sobre as leis judaicas, não eram os próprios fariseus? Quem condenou Jesus? Então quer dizer que não é só conhecer a palavra, você tem que praticar e viver ela, porque senão você usa a palavra para poder sempre favorecer você. Ah, pastor, a Bíblia também fala que eu posso pecar, que eu posso errar, que eu tenho que pedir perdão. Irmãos, não use palavras que Cristo deu para você se arrepender e viver livre, para como se fosse para você a base, para você viver pecando. Quem entendeu, diga graças a Deus. Não é isso que diz o texto. Aí ele fala sobre esse povo. Aí o 16 fala assim, você pode ler junto comigo aí, Romanos 11:16. Se as primícias são santas, ou seja, se o começo das coisas são santas, também a massa o é. E a raiz é santa, também os ramos são. Só para a gente entender, ele está falando, para a gente trocar aqui por miúdos, ficar mais claro aqui o texto. Se a raiz, se os ramos são santos, ela não é santa por acaso. Porque há uma raiz da árvore. Quem entendeu que Jesus disse que a árvore é Ele, que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se o ramo é santo, é porque a árvore que está enraizada em Deus, ela está me dando força para ser santo. Então, se a primícia de Deus em mim é santa, é porque Cristo construiu isso em mim. Se a primícia é santa, tudo que eu vou fazer também será santo. Quem entendeu, diga amém. Agora, ele também diz muito claro ainda no versículo de número 11. Vamos ler de novo. Versículo 11. Perdão, eu falei o 11 capítulo, né? É o capítulo 11, 16, desculpe. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos os são. Põe para mim, por favor, aí, irmão, a NVT, nova versão transformadora, só para a gente pegar aqui o contexto mais simplificado. Olha aqui na tela comigo aqui, ó. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é, ou seja, tudo que eu faço em parte ao Senhor é santo, o que sobra em mim também é santo. Amém, irmãos? Você é santo só na igreja? Vou dar minha primícia, o primeiro dia da semana é domingo, vou dar minha primícia a Deus, e o resto da semana você é do diabo? Diga misericórdia. E quer dizer, eu sou santo na primícia, mas sou santo ao viver também. Tudo que produz de mim também deve ser, se não deve ser a partir de hoje, amém? Viver em santidade. Por isso que ele fala, e se as raízes da árvore são santas, os ramos também serão. Ou você acha que a árvore boa, que é Cristo, vai produzir coisa ruim? Se você está produzindo de Cristo, se em Cristo você está ligado, o que sair de você vai ser bom ou mal? Bom ou mal, gente? Vai ser bom. Então a raiz é Deus, o Senhor está enraizando para nós tudo que eu preciso. Você sabe que a raiz traz todos os nutrientes para a árvore e para o galho. A árvore vai ser fortalecida nessa raiz. Quem que é a raiz? A raiz de Davi, é Jesus. Ele é que nos fortalece. Então imitar a Cristo vai me fazer viver como salvo, mesmo que eu não estivesse ligado na árvore. Como assim, pastor? Quem eram os que estavam ligados na árvore? Falei mais cedo. Os israelitas, eles eram os salvos e nós não. Então quer dizer que nós não estávamos ligados em Cristo. Se Cristo não tivesse vindo para trazer salvação, nós não teríamos tal salvação. Então nós podemos presumir o amanhã, gente? Não podemos. Tudo vem pela mão de quem? De Deus. Tudo foi Cristo que concedeu para a gente. Nós temos que estar ligados nele, senão tudo se perde. Você pode planejar e nada acontecer se Cristo não estiver cuidando de você. Se Ele não estiver te embasando, estiver te dando força para ser forte, você não vai gerar frutos dignos, porque você não está ligado nele. Vamos ler de novo? Vamos voltar ao versículo 17 agora? Pode voltar na versão ARC, Ferreira de Almeida? Vamos ler? Versículo de número 17. E se alguns dos ramos, você entendeu o texto aí, né? Se algum dos ramos forem quebrados, e tu sendo um zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, eu era um zambujeiro, deu para entender?
não era um ramo de oliveira. Eu era uma árvore perdida, uma árvore que não frutificava, eu era um galho perdido. Mas em Cristo Jesus, Ele me deu a oportunidade. Quando foi cortado esses ramos? Quem já leu que Jesus disse assim, que o galho que não dá fruto faz o quê? Poda. O que aconteceu em Israel, gente, quando Cristo veio? O que Cristo fez, o quê, irmãos? O que Jesus fez, irmão? Ele fez uma poda. Ele tirou quem não queria permanecer na árvore. Quem que deveria ter permanecido? Os israelitas. Mas não quiseram. Ou seja, seguiram o plano deles ou o plano de Deus? Seguiram o plano deles. Quem segue o seu próprio plano vai se frustrar, vai sofrer. Eles perderam a maior graça que alguém pode receber, que é a salvação. Mas por que perderam? Porque não permaneceram em quem? Na raiz. Não permaneceram na árvore da oliveira, que é Cristo. Não permaneceram na videira. Não permaneceram em Jesus. Então entenda, eu era um zambujeiro. Quem entendeu que era um zambujeiro? Você não estava ligado em Cristo. Só que aqueles que foram cortados deram vaga para quem? Diga, para mim. Não, vamos falar igual eu sempre falo, para Joe. Espanhol, fala para Joe. Abriu a porta para você. Deu espaço para todo aquele que crê ser ligado também nessa árvore. Então, se você não tinha plano de salvação, agora você tem um plano de Deus para a sua vida. Aqueles que não querem, infelizmente, estão perdidos. Mas quem quer tem espaço na videira. Quem quer tem espaço para estar ligado em Jesus. Aí o seu fruto vai ser viçoso, vai ser bonito. Sua vida vai ser uma vida produtiva, viçosa, calorosa. Uma vida de Deus verdadeira. Quem entendeu, diga amém. Terminamos, versículo 18, e não te glories contra os ramos e contra eles te gloriares. Não és tu que sustentais a raiz, mas a raiz que sustenta. Ou seja, não se glorie porque alguns deram espaço. Irmão, se todo Israel tivesse aceitado a Cristo como Salvador, nós não tínhamos nem chegado aqui hoje. Quem entendeu, diga amém. Ou seja, nós recebemos tal graça, recebemos tal oportunidade. Só que não se esqueça, tá? Você recebeu essa oportunidade, mas você não é a raiz. Ou seja, não é você que dá força para você. Não é você que sustenta você. Quem entendeu isso na vida hoje? Hoje, você entendeu? Não é você que sustenta você. Não é a tua força que sustenta você. Não é o teu trabalho que sustenta você. Diga assim comigo, assim, ó, faz assim, ó, faz assim, ó. Faz assim, ó. Não é teu dinheiro que sustenta você. Você não vai fazer? Faz de novo. Ó, não é meu dinheiro que me sustenta. Pastor, quem que me sustenta então? Quem entendeu a mensagem já entendeu o propósito. O plano não é o que você faz, o que você conquista ou o que você planeja. O plano é viver a vontade de Deus. Não se esqueça que para você gerar fruto, você tem que entender que a raiz é que traz força. É ela que vai manter você de pé. Ontem, quem estava em Pato Branco ontem, teve uma chuva muito forte, vocês viram? Tristemente, muitas casas destelhadas, muitas casas perderam ali muitas coisas. É triste quando isso acontece. Irmãos, a gente tem que pensar o seguinte, irmãos, está tudo bem, daqui a pouco está tudo ruim. Isso sempre foi assim, gente. Você está bem? Ore a Deus para permanecer bem. Mas quando vier o mal, que pode vir? Pode ou não pode? Ei, pastor, está amarrado, eu quero viver o bem. Viva o bem de Deus, mas você só vai poder viver o bem se você estiver ligado na raiz te dando força. Porque quando vier um problema, bater a sua porta, você tem que entender, Cristo está comigo, Ele está na obra, estou caminhando com Ele e vai dar tudo certo porque Ele está comigo. Mas pastor, se terminar essa vida, eu estou com Jesus. Se essa vida terminar, eu termino com quem? Termino com Jesus. Por fim, versículo de número 19, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não se ensoberbeças, mas teme. Põe esse versículo na NVT, vou ler de novo, pode subir os ministros, pode subir, leia comigo o mesmo versículo, olha lá, vamos lá, leia comigo. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir o quê? Espaço para nós. É verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram. E que vocês estão ali porque creem. Quem está ligado em Cristo na videira verdadeira? Quem está ligado em Cristo? Isso acontece, não tem problema não. Olha para mim, quem está ligado em Cristo? Tá? Essa é a videira verdadeira. Ele está dizendo com garantia para nós. Se eu creio em Jesus, se eu confio no Senhor Jesus, está escrito que creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. O que poderia acontecer, irmãos, se eu não estivesse ligado na videira?
O que poderia acontecer do meu amanhã se eu não estivesse ligado em Jesus? Se eu não estiver ligado em Cristo, irmão, eu posso planejar. Quem já viu a expressão de patinar no seco? Sabe por que fala-se patinar no seco? Porque quando está muito molhado um lugar, assim que a pessoa está caminhando, quem já caminhou no barro? Já? Já patinou no barro? De você, sabe, é ruim de andar. Se a terra está seca, você caminha fácil, sim ou não? Tem aderência. Mas tem gente que está no seco e está patinando. Não vai, não sai do lugar. Porque o plano de quem que está acontecendo? O seu, a sua vontade, e não o plano de Deus. Eu confesso para você que se você puder, de verdade, a partir de hoje, tomar uma decisão de viver o plano de Deus, de hoje, dia 3 de janeiro de 2026. 3? Estou errado? Estou errado. Perdão, dia 4. É que os dias agora estão diferentes. Começando o mês e ano também, a gente fica meio perdido. Quem já escreveu 25 já? Esse mês já escreveu 25? Tudo que eu vou fazer de relatório, eu coloco 25, é 26. Passou o ano, mas os dias são os mesmos, irmãos. Se nós não tomarmos uma decisão de viver para Jesus, irmão, tudo o resto não tem valor. Não adianta eu subir aqui e pregar o evangelho para vocês e ser um perdido. Alguém que não está ligado em Cristo. Não adianta você vir sentar na poltrona da igreja. Quando eu falo isso, não é para você ficar triste, porque quem escuta isso aqui talvez fale, tá bom, pastor. Já que também não adianta, eu vou buscar Deus para quê? Não é para você pensar assim. Você tem que entender o plano de Deus. Quem não entende o plano de Deus vai viver um vapor, acabou. Aí você vai chegar no Senhor e falar o que para o Senhor? Quem se lembra o dia que Jesus encontrou o jovem rico? Como que foi o encontro? Quem lembra, gente? Quem lembra? Você lembra? Para não ficar muito preso aqui no texto. Ele chegou e falou, Senhor, como eu faço para ser salvo? Quem quer ser salvo, diga amém. Ele perguntou, igual você e eu quero ser salvo, e vou ser salvo, e sou salvo, estou salvo em nome de Jesus. Porque a salvação é por meio da fé. Mas fique claro no seu coração, o jovem rico, ele quando teve que entender que tinha que desprezar a vontade dele, ele preferiu continuar sozinho. Você vai continuar sozinho ou você quer continuar com Jesus? Para continuar com Jesus, entenda, não é nos termos que o jovem rico tinha que fazer. O jovem rico amava mais as suas coisas, suas finanças, seu dinheiro do que a Cristo. E se é o teu caso, se você ama mais o que você tem, se ama mais o seu dinheiro, seu trabalho, seu profissional, sua esposa, seu marido, seus filhos, se você ama eles mais do que a Cristo, você não é ainda digno do céu. E isso não é palavra minha, é palavra de Jesus. Antes de amar tudo que você tem, ame a Cristo acima de tudo. E se as pessoas que estão fazendo você se afastar de Deus estão conseguindo ganhar teu coração e roubar você de Jesus, se afasta logo, antes que você não tenha o principal propósito da vida realizado. Qual que é o plano de Deus? Que todo homem seja salvo. Se você quer uma mensagem para poder permear o ano todo 2026, para você crescer, guarde essa mensagem no coração. Que você viva para viver salvo todos os dias. Eu não sei como será amanhã. O amanhã pertence a Deus. É um dito muito antigo. Muitas pessoas falam disso, mas não vivem como se o amanhã pudesse acabar agora. O amanhã pode acabar agora. E se acabar agora? O Paulo disse, Senhor, eu estou sendo entregue por aspersão de sacrifício. O que é isso? O Paulo estava sendo colocado em sacrifício vivo para agradar a Deus. Um homem cheio de vida, que tinha muitas almas para ganhar, parou de ganhar alma porque arrancaram o pescoço dele, cortaram a cabeça dele fora. Mas ele, antes de morrer, ele disse uma palavra muito bonita: acabei a carreira, guardei a fé. E aí? Você vai acabar a sua carreira? Ou você vai parar no meio do caminho para os seus planos começarem a dar certo? Seus planos nunca darão certo enquanto Jesus não for o Senhor da sua vida. Lembre do que o Tiago falou. O que é a vida? Esqueceram, gente? O que é a vida? Fala, minha vida é um vapor. Passa muito rápido. Então despertai. Desperta, igreja amada, em nome de Jesus. Que palavra poderosa, que bênção poder ouvir a voz do Senhor. Que você esteja alinhado aos planos soberanos de Deus. Eu quero agora com você fazer uma oração especial. Está aqui o meu copo com água, minha xícara com água, e você pode fazer o mesmo na sua casa agora. Você que está tomando o chimarrão, você está tomando o seu café, quer abençoar o seu lar, curve a sua cabeça junto comigo agora e façamos juntos uma oração. Pai querido e amado, em nome de Jesus eu recorro aos céus nesta hora, mais uma vez como sempre temos feito,
pedindo ao Senhor, ó Pai, que sobre estas águas o Senhor derrame uma unção de cura, de libertação, e que haja nestas casas onde há alguém orando comigo, seja alguém no trabalho, seja alguém, ó Deus, em algum estabelecimento na cidade, seja alguém nos hospitais, Pai, que a unção que há nesta oração, que, meu Deus, não tem prazo de validade, porque a unção que o Senhor derramou sobre estas águas, sobre os enfermos, foi derramado através do seu corpo, ó Deus, caminhando pelas tuas pisaduras dessa terra, nos garante que somos curados e livres de toda enfermidade. E eu peço, Pai, que o Senhor liberte cada pessoa que precisa de libertação de vícios, de pecados, que o Senhor livre essas pessoas, perdoando-as pelo teu sangue. Assim também eu oro, pedindo que a unção que está sobre essas águas, quando esta pessoa beber desta água, ela seja livre de todo mal, em nome de Jesus. E se você crê, diga: eu creio, e beba desta água com fé e seja livre para a glória de Deus. Bendito seja o nosso Salvador Jesus. Conte para nós o testemunho daquilo que Deus tem feito com você. O WhatsApp é 46 30 25 53 52. Amigos, estamos chegando ao final deste programa de sábado, programa especial. Se você nos acompanhou até agora, que bênção poder contar com você. Mas eu peço a gentileza de que você não se esqueça de anotar o nosso endereço e estar conosco 9 e 18 horas amanhã. Escolha um dos horários e venha fazer parte desta família, a família da Igreja da Graça aqui de Pato Branco, aqui na sede regional. Estamos lutando para que a obra de Deus, o amor de Deus cresça no seu coração e na sua família. Nosso endereço é Rua Silveira Martins, 44. E eu faço votos de encontrar você aqui na igreja em um destes cultos. Estaremos louvando a Deus. Tente chegar mais cedo para você já poder fazer um momento de oração, começar o culto louvando a Deus, engrandecendo o Senhor, para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Espero você na igreja e no nome de Jesus, permitindo Deus, segunda-feira eu volto aqui novamente, trazendo para você a boa palavra no seu programa A Hora da Graça. Deixo aqui o meu abraço para todos vocês, que Deus te abençoe, até mais, tchau!